Fala aí, nerds, como é que vocês estão? E hoje aí uma breve crítica, um breve comentário sobre o filme O Crítico. Filme estrelado aí pelo Ian McKellen, dirigido pelo Alan Tucker, escrito pelo Patrick Barmer e que chegou recentemente aí no Prime Video. Mas antes, a vinheta. O Crítico aí, o novo filme estrelado pelo Ian McKellen, se passa em Londres nos anos 30, período que a cidade aí vivia sob as leis anti-LGBTQ+, né, com tensões raciais crescentes e um fascismo meio que já emergente, que já moldava o clima político e social da época. E nesse contexto aqui a gente acompanha o Jimmy Erskine, né, um crítico de teatro que vê sua posição no jornal onde ele trabalha ameaçada aí por uma mudança na chefia. E para manter a sua influência, esse seu estilo refinado de vida aí que ele tem, ele tá disposto a ir bem longe, ainda que isso envolva certas chantagens, algumas ameaças e até mesmo manipulação. E a atuação aqui de Ian McKellen é sem dúvida o grande pilar desse filme. Aos 85 anos ele mostra que segue em plena forma aqui, ele interpreta o Jimmy com uma certa vitalidade que impressiona. É um personagem que, ao meu ver, exige muitas camadas, ao mesmo tempo que ele é um homem refinado, sarcástico, egocêntrico, sedutor quando convém e cruel quando é necessário. O Michela entrega tudo isso com um domínio de cena absurdo que só ele pode entregar. Curioso é que o papel originalmente ia ficar com Colin Firth, mas que depois ele foi reescrito aí, moldado pelo próprio McKellen. E eu acredito que aqui foi uma decisão bem certeira, né? O ator ele empresta à figura de Erskine um tom que mistura bastante deboche, uma certa elegância e uma vulnerabilidade que vai surgindo aos poucos. É interessante ver como a presença do McKellen torna o personagem tão magnético, mesmo quando ele toma algumas decisões moralmente duvidosas aqui. Em muitos momentos você acaba não gostando do Jimmy, mas você acaba não conseguindo desgrudar dele também. A performance eu considero tão rica que a gente continua acompanhando, mesmo questionando certas atitudes do Jimmy. O próprio ator comentou que não precisou de muito para mergulhar nesse personagem, já que ele interpreta um homem gay reprimido numa época hostil e que, segundo ele, bastava apenas colocar tudo para fora. Essa declaração explica bem esse grau de entrega e intimidade também do McKellen conseguiu trazer para esse papel. O filme como um todo é envolto naquela sutileza londrina característica, fria, elegante e também contida. O design de produção aqui merece elogios. O figurino, a iluminação, a direção de arte, ela acaba nos transportando diretamente para esses anos 30, de forma quase invisível, mas que eu considero aqui muito eficiente. Esse clima eu considero que combina bastante com a proposta da trama, né, que é de um thriller com alguns toques dramáticos e uma pitada sutil de humor ácido. Alan Tucker conduz a história aqui com uma certa leveza, mesmo tratando de temas como manipulação, ambição, chantagens e ameaças, ele nunca pesa demais a mão. Há um cuidado constante em manter a tensão sem transformar esse filme em algo sombrio ou excessivamente denso. Grande parte do mérito está no roteiro. Marber aqui constrói uma narrativa como se fosse uma teia. Cada personagem é apresentado com calma, cada relação é estabelecida com certa precisão. A trama parece, em primeiro momento, até mesmo omissa, sem grandes eventos ou até mesmo reviravoltas, mas aos poucos percebemos que tudo está sendo montado com uma certa intenção. Os personagens aqui eles vão se cruzando, mesmo quando aparentemente eles não se conhecem, e a direção reforça isso. Eles dividem o mesmo espaço, aparecem no fundo, estão sempre no mesmo cenário. E quando o clímax chega, todas essas conexões começam a fazer um sentido. As revelações eu considero até certo modo são impactantes, não apenas pelo que elas mostram, mas porque o roteiro já vinha sinalizando de forma sutil. Nada aqui é gratuito. Isso funciona muito bem até certo ponto, porque apesar de todo esse cuidado na construção da trama e das relações, o filme sofre com uma transição de tom que é bastante sentido. Depois da grande virada da narrativa, o filme ele sai do terreno do thriller e entra num drama que às vezes soa um pouco forçado. A mudança de atmosfera eu considero que aqui não é feita de forma orgânica. É como se o filme mudasse de gênero sem preparar o público. E logo em seguida a gente tem um desfecho que chega com um ritmo acelerado demais. A sensação é de que o filme que vinha cozinhando tudo em fogo baixo, de repente corre para acabar, sem permitir que o público processe o impacto das revelações ou acompanhe essas consequências das ações dos personagens. Esse desequilíbrio no ritmo eu considero que pesa um pouco. Os dois primeiros atos aqui eu considero que são bem construídos, cheios de sutileza, com alguns diálogos que eu considero até que bem afiados,
pesados, alguns personagens também que eu considero que mostram uma certa densidade. Mas o terceiro ato aqui, que deveria ser o coração disso tudo, acaba soando um pouco apressado, quase como se houvesse uma necessidade de encerrar tudo antes de errar. E ironicamente, é essa pressa que faz com que o filme tropece. A tensão que vinha sendo cuidadosamente construída acaba se diluindo. As consequências esperadas se resolvem rápido demais. E o impacto do clímax se perde no meio da urgência em encerrar uma história. Ainda assim, o Crítico é um filme que merece ser visto. Seja pela ambientação impecável, pelo roteiro que eu considero até certo ponto engenhoso e principalmente pelas atuações. Além de McKellen, Gemma Arterton está muito bem e Mark Strong entrega uma presença marcante, mesmo com pouco tempo de tela. Por isso que para o Crítico eu dou nota 6. O Crítico tinha tudo para ser um dos grandes filmes da carreira do Alan Tucker. E em vários momentos ele quase é, mas acaba tropeçando por não saber sustentar o equilíbrio entre os tons. Principalmente por entregar um final que corre mais do que deveria. Ainda assim eu considero que o filme é relevante, com bons diálogos, ótimos personagens e uma atuação que só mostra o quão gigantesco é o Sir Ian McKellen. O filme vale a pena, mas quando os créditos sobem é difícil não sentir que algo mais profundo poderia ter sido alcançado aqui. Mas e vocês? O que vocês acharam de O Crítico? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.